Eu acho que a questão da inspiração, essa é a primeira vez que eu escuto isso, né? Você é um cara que inspira a ser. Eu escuto assim, cara, você é um cara que dá vontade de ser amigo. Hum. Mas eu acho que a minha cara é a cara de ser uma pessoa que tem vontade de ter amigos. Eu trato as pessoas como os meus amigos. Porque amigo você não faz, amigo você reconhece, sabe, Arthur? E se você não trata as pessoas como seus amigos, você nunca vai saber se aquela pessoa será seu amigo ou não. Lembrando que amizade, ela é, na realidade, uma convenção de valores e não, na realidade, interesse. Tá tudo bem ter interesse, né? Tem pessoas que vão se aproximar da gente por interesse, você vai ter outros interesses para essas pessoas. Só é errado quando você chama isso de amizade. Agora, amizade mesmo, e é o que a gente fala, né? Não acredite em novos amigos, né? Por quê? Porque a gente chega numa certa idade que a gente tem muito mais interesses, né, objetivos, do que, na verdade, amizades. É por isso que quando a gente vai ver o tempo passar, fica tão difícil de fazer uma amizade. A gente é tomado pelo nosso trabalho, pelas nossas responsabilidades, portanto, é muito mais fácil que existam na nossa frente pessoas que tenham interesse. Que eu te falei, não tem nada de errado com isso, né? Se for transparente e lícito. Então, se é uma coisa transparente, interesses, estamos juntos, faremos isso, não somos casados, né? Vamos realizar essa determinada atividade aqui. Agora, a amizade, ela é uma coisa que é muito mais cara, muito mais rara, e como a gente não tem mais tempo livre como a gente tinha na adolescência ou na nossa juventude, que a gente frequentava lugares e que esses lugares eram frequentados por pessoas de mesmos gostos, valores, né, e hábitos que nós tínhamos, é realmente mais difícil, né, você fazer amigo. Por exemplo, vou fazer amigo na porta da escola buscando a minha filha. Difícil, né? A única coisa que a gente tem em comum, né, com os outros pais é que a gente tem filhos, né? E venhamos e convenhamos, Arthur, você não precisa ser muito inteligente para ter filho, né? Você também não precisa ter muitos valores para ter filho. Você só precisa estar equipado para isso. Né? De outra sorte, né? Você vai fazer amigo no supermercado? Você não julga as pessoas pela lata de sardinha que ela compra, né? Então, não quer dizer, se a pessoa tá comprando uma lata de sardinha, ela deve ser gente boa, né? Mas a academia, cara, academia, você vai para treinar, você tem aquele tempo colado que você não consegue transformar isso em outra coisa que não o treino. Não dá tempo. Então, eu trato as pessoas como amigos porque, quem sabe eu reconheço um amigo no meio disso, e quem sabe ele me reconhece. Nesse sentido, é que eu entendo talvez essa empatia. E é muito fácil você se sentir empático com uma pessoa que te acolhe, uma pessoa que te trata bem, uma pessoa que te recebe, te compreende, né? E é bom isso, né? Não é uma coisa gostosa de você sentir no seu dia, pô, essa pessoa está disposta a me ouvir. Tu acha que é mais difícil de encontrar isso depois que a gente conquista bastante coisas na vida e vira um... Tipo, aquele cara é aquela coisa, ele é um artista, ele é um músico, ele é um médico, ele é um comediante. Quando tu vira algo na sociedade, é mais difícil de ter essas amizades verdadeiras? Não, Arthur, eu acho que isso é até uma visão simplista, né? Eu conheço muitas pessoas que têm muito sucesso, né? E eu vejo muitas pessoas que não ficaram serenas por causa disso. Porque o sucesso de uma pessoa que tem isso bem compreendida dentro de si é uma coisa que não a muda. Muda as pessoas ao redor dela. Sim, essa que é a dificuldade, meio que confiar em quem que tá vindo porque gostou de mim ou pela posição que eu tô no mundo. É só você saber entender o que é o interesse das pessoas. Isso não quer dizer que você vai, pelo contrário, tratar as pessoas sem amabilidade. É o contrário, né? Você pode fazer alguma coisa para alguém, você vai fazer. Isso não é o problema. A questão é quem que você vai deixar entrar. Você estabelece no relacionamento do dia a dia determinados limites que vão te trazer segurança, mas isso não quer dizer que você vai tratar mal as pessoas, ou pelo contrário, que é o que eu te falei da visão simplista, né? Aquela pessoa que nunca teve alguma coisa diferenciada para dividir com alguém. Quando ela tem essa coisa diferenciada, o que ela faz? Em vez de dividir, ela reclama que ela tem que dividir. Agora quer saber de mim, agora quer ser meu amigo, agora... Cara, mas... Sim, agora que você representa alguma coisa, agora que você é interessante. Tem gente que vai se aproximar de você por uma questão de interesse. É assim, isso não está errado, né? É o que eu te falei, o errado é prometer a amizade, né, travestida de interesse. Isso é ruim, aliás, disfarçada com interesse disfarçado. Isso é ruim. Agora,
Se você não quer entender que as pessoas, elas têm as motivações delas, você também deixa de ser uma pessoa, porque todo mundo tem isso, todo mundo é assim. Essas pessoas que eu te falo, que encararam o sucesso com serenidade, são pessoas que sempre se colocaram no seu lugar. Eu costumo falar uma frase, né? O pessoal fala, você é humilde. Eu falo, não sou humilde. Você é modesto. Eu falo, não sou modesto, com certeza eu não sou. Modesto pra mim é uma pessoa falsa. Modesto é aquele cara que quer conquistar a sua simpatia se colocando abaixo de você. Eu tenho medo de gente modesta. Gente modesta, eu me afasto. Se o cara chega pra mim com uma conversa de que eu sou melhor dele, eu falo, tá logo, obrigado, tchau. Eu viro a esquina e vou embora. Eu confio num cara que fala que é melhor que mim, que eu. Mas eu não confio num cara que fala que eu sou melhor que ele. De jeito nenhum. Como assim? A modéstia é um mecanismo de você fazer um afago no ego de uma pessoa. Então, sempre que alguém quer alguma coisa de outra pessoa, ela vai buscar um approach. E muitas pessoas, elas utilizam a modéstia para fazer esse approach. Entendi. Então eu chego para você, Arthur, cara, olha só, o seu programa é tão legal, eu tô querendo sua mídia, né? Então, cara, você é genial. Você já parou pra pensar? Cara, você devia escrever um livro. Aliás, todo mundo tinha que saber quem é você. De repente, um dia, alguém já te falou isso? Eu podia ir lá para falar isso para você. Arthur, é isso. Agora, humildade, né, ela não é bem aquilo que... Humildade é uma coisa importante, é um valor importante, mas assim, eu tenho consciência, né, não de ser uma pessoa humilde, eu sei o meu lugar. Eu não me rebaixo pra ninguém, não me coloco acima de ninguém. Eu tô com a galera, eu tô junto com todo mundo. Isso é um pensamento socrático. Não existe ninguém melhor do que ninguém, porque não existe ninguém pior do que ninguém também. A gente tá mais ou menos, tá todo mundo na mesma situação, vivendo a mesma vida, sob as mesmas condições. O que varia são as atitudes que a gente toma. E nesse sentido é que aí a gente avalia esse tipo de coisa. Mas quando uma pessoa consegue tomar atitudes melhores que a outra, ela não se torna uma pessoa melhor que a outra? É difícil fazer essa análise porque a gente tem que entender em que circunstâncias que isso acontece. Existe uma coisa que chama médico do dia seguinte, Arthur. Então, eu já vi isso várias vezes acontecer quando eu era aluno de medicina. O médico do pronto-socorro, 2h37 da manhã, sem comer, sem dormir, com vontade de fazer xixi, cansado, chateado porque ele brigou com a namorada dele antes de vir pro plantão, porque ela pediu para ele ficar mais em casa, porque ele tá dando 5 plantões por semana. Mas ele precisa garantir aquele dinheiro, porque é isso que faz com que ele tenha condição de comprar a casa dele, ter um pouco mais de conforto, poder casar com essa menina e poder oferecer para ela algum conforto a mais. E ele tá lá batalhando no plantão, esqueceu tudo isso, deixou dentro de casa, mas ainda fica moendo em algum canto. Ele viu um paciente numa situação de emergência. Esse paciente, ele estava agitado, nervoso, com dor, a família estava junto. A mãe estava reclamando que não era atendido, o pai estava brigando com segurança, o irmão estava lá chorando, a irmã estava desesperada, arrancando os cabelos, e o paciente estava sofrendo, angustiado. Esse cara admitiu esse paciente na sala de urgência, conseguiu contornar toda a situação com a família e trazer conforto para o familiar, conseguiu provocar confiança nesse paciente, conseguiu fazer o diagnóstico, conseguiu estabilizar o paciente. No dia seguinte, o paciente está internado no leito 23B da ala de clínica médica. E aí, chega-se para passar a visita e um médico olha ali e fala, veja bem, eu não sei como é que esse médico não viu. É um caso clássico de piriri pororó. Fácil, qualquer um faz isso. Antônio Carlos Lopes, talvez um dos melhores clínicos do Brasil, se não o melhor clínico do Brasil. Uma vez ele sentou comigo e falou assim, Paulo, você tem que lembrar que é fácil ser médico do dia seguinte. É fácil você tomar a decisão ou chegar à conclusão se você está no ar-condicionado, se o dia está tranquilo, se você acabou de tomar um café, se o seu avental está passado, se você dormiu a noite passada, se você comeu na hora do almoço, se você tomou um bom café, se tua mulher te beijou antes de você sair de casa, se você conseguiu deixar seu filho na escola, ele sorriu para você e falou, tchau pai, um beijo para você, te espero na saída. Assim é fácil tomar decisão. Vai lá no calor da briga. Então quando você fala as melhores decisões, eu te pergunto, mas em que circunstância, Arthur? Porque o cara na noite, ele pode não ter feito, talvez, de forma perfeita, mas ele salvou a vida do paciente. E o cara do dia? Ele sabe o perfeito, mas ele não fez absolutamente nada. E a gente abre espaço para uma situação que é a questão do julgamento. E eu te pergunto, quem é que tem o direito de julgar quem? Eu tô tentando entender se nesse cenário o cara que é o médico do dia seguinte, ele não se torna uma pessoa pior do que o cara que tava lá tentando tomar decisões.
É exatamente isso que a gente tá falando. Por quê? Porque no começo ela sabia tudo, então ela tinha tudo para ser a pessoa melhor. Mas será que a atitude dela não torna ela pior? Então é a circunstância, é isso que faz. Não é o indivíduo em si, é a circunstância que define isso. Exatamente. Saquei, eu entendi agora o que tu quis dizer. Mas eu te perguntei sobre quem te inspirou. E aí tu trouxe o lance dos amigos. Qual é o caminho? O caminho é o seguinte. As pessoas que me inspiraram são pessoas que, assim, me conhecem como eu sou. E se você perguntar para elas, elas vão te falar com toda a tranquilidade do mundo quem eu sou. Sem se preocupar, porque elas sabem a pessoa que elas criaram. Então, meu pai, minha mãe, são todo o esforço que eles fizeram para trazer para mim uma cultura de ser uma pessoa positiva, de, né, encarar as dificuldades da vida e, assim, a custo próprio deles. Sabe, Arthur? Meus pais são separados, né? E desde que eu tinha muito tenra idade, 2, 3 anos de idade, né? Mas algumas coisas, hoje, eu sendo pai, eu olho e eu percebo o quanto foi valoroso isso. Por exemplo, eles nunca falaram mal um do outro pra mim. Nunca. Eles nunca se desentenderam na minha frente. Eles nunca se desdisseram. O que sua mãe falou? Então tá bom. O que seu pai falou? Então é isso. Eles sempre estimularam a relação com o outro. Porque eu vivendo com um e vivendo com o outro, esporadicamente, eu via diferenças no que era uma estrutura familiar. Poxa, viver eu e minha mãe era uma coisa. Viver meu pai, a esposa dele, Heloísa, que é minha mãe de criação também, né, era uma coisa completamente diferente. E ambos percebendo que eu via essas diferenças, eles não se davam aquele tentação de falar, tá vendo? Isso tá errado, isso é assim, ou aqui é melhor. Pelo contrário. Eles explicavam as condições que aquilo existia e a forma que a gente vivia. E isso você começa a perceber que é uma visão positiva das coisas que te contamina e faz com que você olhe para as coisas também de uma forma positiva. Essa estrutura de vida me fez conhecer outras pessoas positivas. Parte do que eu sou hoje, tenho da minha mulher. Eu conheci a Roberta com 13 anos de idade e eu amei ela na hora que eu vi. Não é que eu me apaixonei, eu amei. Porque eu via nela exatamente aquilo que eu achava de valoroso numa pessoa. Só que eu encontrei numa mulher. Como é que tu conseguiu analisar tudo isso tão rapidamente e tão novo? Eu vivi a tua história com a tua mulher, já fiquei com isso na minha cabeça. Porque, assim, eu vivi essa situação dos meus pais desde sempre. Eu não sei te explicar quando que eu tomei consciência sobre isso. Mas pra mim era uma coisa óbvia e lógica, né? Tanto que às vezes eu ia na casa de amigos, eu ia na casa de outras pessoas e eu olhava que a dinâmica familiar é uma coisa muito mais belicosa do que, na verdade, serena. Principalmente, e eu sou de família italiana, né? Aquela italianada que fala 2 línguas, né? Português e gritando, né? Então, é assim. Né? E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas que diferente isso é da minha casa, né? Minha vida é tão serena e meus pais são separados, né? Será que não tinha que ser o contrário? Será que eles não tinham que se quebrar, se pegar, se gritar, se xingar, né? E na verdade não era. E de repente eu vejo a Roberta, também filha de pais separados, né? Com irmãos, e convivendo e andando lá na praia. Evidentemente que uma mulher bonita te chama atenção. Mas quando eu te falo, quando a gente pesca aqueles detalhes, cara, eu amei ela. E aí minha vida até então, aliás, depois disso, foi querer tê-la, né, do meu lado pra mim. E assim, depois de tanto tempo de admiração, de relação, sabe? É difícil falar até que ponto ela não tem influência pelo que eu tô te falando agora. Cara, é impressionante. Às vezes eu consigo pensar o que ela tá pensando. É muito louco isso. Então,